Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E estamos meditando hoje na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude ou conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Eu acho muito interessante quando Pedro aqui enfatiza, ele diz, empenhem-se. É como se ele dissesse, olha, se esforcem, paguem um preço que for necessário para que você possa acrescentar algumas qualidades ao seu estilo de vida, ao estilo de vida da fé. No estilo de vida da fé, vocês precisam acrescentar algumas qualidades. Ele começa, olha, acrescente a virtude, acrescente o conhecimento, acrescente o domínio próprio, acrescente a perseverança, acrescente a piedade, acrescente a fraternidade e, principalmente, no final ele diz, acrescente o amor. E ele fala, olha, essas qualidades elas precisam existir em vós, e não apenas existir, elas precisam crescer em vós. A cada dia você precisa crescer nessas qualidades. Você tem que buscar ter essas qualidades, praticar essas qualidades como um estilo de vida. Você precisa viver isso como um estilo de vida. E à medida que você o faz, você está crescendo no pleno conhecimento do Senhor Jesus. E ele diz, olha, quando você praticar essas coisas, você deixará de ser inoperante e infrutífero. Ou seja, se você quer frutificar no reino de Deus, você tem que começar a praticar essas qualidades. Por quê? Porque essas qualidades, assim como os frutos do Espírito, e algumas delas aqui são especificamente frutos do Espírito, são citadas lá, quando se fala dos frutos do Espírito em Gálatas, como por exemplo o amor, como por exemplo o domínio próprio, etc., tem a ver com o seu próximo, tem a ver com aqueles que estão ao seu redor. Então eu volto a dizer que a nossa vida cristã ela tem muito mais a ver com o próximo do que conosco mesmo. Então Pedro está dizendo, olha, você precisa ter algumas qualidades na sua vida que vão beneficiar você, mas que vão beneficiar muito mais ainda as pessoas que estão ao seu redor. E Cristo, então, vai crescer na sua vida e você vai frutificar para Deus. Não tem como um cristão, de fato, frutificar, não tem como um cristão ser operante na obra de Deus, se ele não tiver frutos, ou se ele não tiver atitudes, ou se ele não tiver um estilo de vida que faça diferença na vida do seu próximo. Nós precisamos entender essa verdade de Deus. É muito importante que você entenda essa verdade de Deus. Há necessidade de você ter frutos na sua vida que vão fazer com que você abençoe as pessoas que convivem com você, as pessoas que convivem, por exemplo, no seu bairro, no seu local de trabalho, aonde você estuda, na sua família, na sua própria igreja. Então ele fala aqui de algumas coisas que são extremamente importantes você desenvolver. E eu acho interessante que ele fala, olha, se empenhe com isso, se esforce para isso. Às vezes as pessoas querem frutificar, elas falam, Deus, eu quero dar fruto, eu quero crescer, ou então eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu não quero ser um crente frutífero, mas elas não buscam ter as qualidades necessárias na sua vida, elas não se esforçam, por exemplo, a piedade, elas não se esforçam, por exemplo, a fraternidade.
né? Elas querem frutificar, mas elas não querem amar, por exemplo, na medida que Deus quer que a gente ame. Ela quer frutificar sem frutos na própria vida. Não tem como você frutificar no sentido de estar fazendo a obra de Deus, de estar sendo usado por Deus, de estar sendo instrumento de Deus, enquanto a sua própria vida não for um exemplo disso, enquanto a sua própria vida não mudar, enquanto você não tiver atributos em você que farão com que você faça diferença. Então Pedro está dizendo, olha, se esforce para que você tenha essas qualidades na sua vida e que não só você as adquira, mas que elas cresçam em você. Então cada dia você pode ter mais piedade, a cada dia você pode ter mais domínio próprio, a cada dia você pode ter mais perseverança, a cada dia você pode ser mais fraterno, a cada dia, querido, você pode ter mais virtudes e conhecimento, e a cada dia você pode amar mais. Isso depende de você, é uma atitude que você precisa tomar. Você precisa tomar essa atitude e você precisa, caminhar em cima disso. É importante que você entenda isso. Por isso ele fala, olha, cresça, busque, que isso cresça na sua vida. E aí você então vai frutificar. E ele continua dizendo, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar esse chamado de vocês. E aí você não vai tropeçar. Queridos, nessa manhã eu quero que você entenda isso. Existe uma expectativa de Deus com respeito à sua vida. E essa expectativa de Deus é que você frutifique, que você seja operante na sua obra. Mas para que haja esse agir, essa operação na obra de Deus, você precisa, em nome de Jesus, crescer no conhecimento do Senhor e crescer nesse desejo de frutificação e crescer nessas qualidades na sua vida, no seu dia a dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.